Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos falar da monstruosa dívida do Corinthians com direitos de imagem relacionados aos jogadores, inclusive do elenco. E é bom lembrar que direitos de imagem fazem parte, sim, do salário dos atletas. Vamos falar sobre isso e também sobre a situação de Fernando Lázaro. Ele corre risco de demissão, sim, no Timão, e eu vou te explicar essa história. Também vamos falar de Matheus Bidu. Por que o lateral que foi contratado do Guarani não joga? E tem o Santos também nesse blend de informações, que reduziu a sua dívida em mais de 23%. Tudo isso nesse blend aqui. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. E o blend de informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam. A rede social do DL, então, é sensacional, o Instagram, você que mora no litoral, tem que seguir o DL, é o melhor que tem. E também a Gazeta de São Paulo, hein? Você que mora já no estado de São Paulo, você pode acessar gazetasp.com.br e acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo, gazetasp.com.br. E claro, não vai faltar no nosso blend de informações o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Esse que eu estou tomando aqui é o melhor do país, o campeão que vende lá no Rei do Café. Uma lata maravilhosa, linda. É um cafezão. Olha a cor desse café, ó. É o café verdadeiro que você precisa começar a tomar de verdade lá no Rei do Café. Ó. Vou deixar aqui cupom de descontos, 10%. É café do setorista em caixa alta. Só que você tem que entender uma coisa, é caminho sem volta. Porque depois que toma um café verdadeiro, você não vai mais tomar o café de mentira, tá bom? Esse é o café de verdade. Catuai vermelho, catucaí amarelo, bourbon amarelo, gourmet, as cápsulas que são fresquinhas, não é aquela coisa que está estocada lá que você não sabe. Você abre uma cápsula, já chegou a abrir uma cápsula dessas de mercado? Café tem muito café. Claro que não vamos falar que é geral, né? Mas tem muito café ali dentro ali que já passou do tempo, hein? No Rei do Café não, é fresquinha a cápsula, porque eu sei que eles renovam ali rapidinho a cada mês. É sensacional, é o melhor do café do Brasil, indiscutível, o Rei do Café. Tá certo? Vamos falar do Santos aqui. Olha só, o Santos reduziu a sua dívida em mais de 23%, tá certo? É isso mesmo, a dívida do Santos foi reduzida em 23,52%, tá? É bom lembrar que a comparação é de dezembro de 2020, último mês da gestão de José Carlos Pérez, a dezembro do ano passado, tá? Final do segundo ano de mandato do presidente Andrés Rueda. Os números, né, que foram apresentados em coletiva de imprensa mostram que o Santos, né, no seu balanço, em dezembro de 2020, que a dívida de curto prazo do clube era de 313 milhões e a de longo prazo 259 milhões. Em dezembro de 2022, né, de acordo com o relatório que foi apresentado ontem para a imprensa, os débitos de curto prazo somavam 289 milhões, quer dizer, baixaram bem, e os de longo prazo, 312 milhões. É bom a gente entender uma coisa, esse levantamento mostra que a dívida do clube em dezembro de 2020 era de 572 milhões, enquanto em dezembro do ano passado o valor apontava 601 milhões, tá? Aí eu vou abrir aspas aqui para o Rueda, ele diz o seguinte, o pessoal fala 600 milhões, né? O pessoal esquece de colocar o ativo. O que é o ativo? É o dinheiro que o clube tem. Era 45 milhões e passou para 114 milhões a curto prazo, tá? O ativo é o que o clube tem a receber em um ano, tá bom? A longo prazo, de 136 milhões para 189 milhões, ou seja, a gente aumentou o ativo, que é tudo, jogadores, dinheiro a receber, patrocínio, e era 181 milhões, passou para 302 milhões. Então, dos 601 milhões, você tira 302 milhões, a dívida hoje é 299 milhões, contra quase 400 milhões que era. A redução é de quase 92 milhões, diz o Rueda,
enfim, em entrevista também à Tribuna, o Esporte por Esporte, em coletiva. É bom a gente deixar bem claro isso para vocês, né? Essa conta para chegar em 299 milhões, ele está contando os ativos que tem para receber em curto prazo, tá? Por isso que caiu em 299 milhões. Mas a dívida do Santos, né, sem os ativos, 600 milhões. O importante é que houve, né, a redução da dívida em mais de 23%. O Santos não ganha títulos, está vivendo uma situação difícil, lutando contra o rebaixamento. Andrés Ueda não deve nem se candidatar à reeleição no final do ano, porque a torcida pega no pé. Agora, né, em relação às contas, parece que ele está colocando a casa em ordem. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Matheus Bidu. Por que o lateral esquerdo não joga? Foram 3 jogos até agora. 2 como titulares. Um que eu não entendi nada. O Corinthians perdendo para o São Bernardo 2-0 e tira o Bidu para ganhar o jogo, para pôr o Fábio Santos. O curioso é que o lateral titular tem 37 anos e não consegue jogar todos os jogos. E mesmo assim o Bidu não joga. O Piton, por exemplo, tinha várias oportunidades quando estava no elenco corintiano, porque não há condição do Fábio Santos jogar todos os jogos. E de repente o Bidu some, não é utilizado. O Lázaro já andou falando, né, do sumiço. Eu vou até ler aqui, né, o que ele disse, né, o Lázaro. Não tem nada a ver com o Bidu. O atleta tem evoluído muito bem nos treinamentos e tem participado. Se tem evoluído, põe para jogar, pelo amor de Deus. A gente construiu o jogo pensando em algumas alterações, como fizemos em outros momentos, pensando em não ter grande alteração na primeira linha. De novo, essa história. Toda vez que mexe na linha ou não mexe na linha, o Bidu nunca joga, entendeu? E olha que eu não tô nem. Talvez eu nem seja o maior fã da Turma da Mônica. Tínhamos retornos de Bruno Mendes e enfim, eu não vou nem ler isso aqui do Lázaro, porque para mim não faz sentido. Matheus Bidu assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2025, tá? O Corinthians adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta, pagou pouco mais de 1 milhão, 1.650 mil ao Guarani. Agora, isso é que me chama a atenção, tá? Caso o atleta alcance aí um número de jogos, né? O Corinthians tem um compromisso firmado com o Guarani de desembolsar pouco mais de 5 milhões e ficar com 50% dos direitos econômicos do Bidu. Então, olha só, se o Bidu alcançar um número de jogos, que eu não sei quantos, eu vou apurar isso para vocês. Se o Bidu, eu também não sei até quando, né? Tem que ser até o meio do ano, tem que ser até em quantos meses, não sei, tá? Ou tem esse número de jogos, enfim. A gente precisa saber se passar um ano, se passarem 6 meses, aí não tem mais isso, precisa ver, tá? Para a gente entender certinho esse contrato do Bidu, porque senão vai ficar a pergunta: por que o Bidu não joga? E o titular tem 37 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Alguém me explica? Olha só, Lázaro pode cair sim no Corinthians, tá? Muita gente falando que não, mas pode cair. É claro que a diretoria do Corinthians quer manter o Lázaro ao menos até julho, para dar para ele, no mínimo, 2 reforços de peso. E porque acredita no trabalho dele. O problema é que a estratégia já foi feita com o Silvinho. Vamos dar reforço para ele para ver o que acontece, né? O Corinthians, a ideia é manter o Lázaro até julho para que reforce o elenco, acreditando que ele é bom. O problema é que o elenco precisa de reforço. Há também, nessa minha apuração, uma contradição da cúpula corintiana, que acha que não precisa de reforço. Até outro dia, que o elenco estava completo e não precisava. Hoje já se admite que precisa de reforços e que o Lázaro merece reforços para mostrar, enfim, o seu trabalho. Agora, o risco é total de queda, tá? O risco é total de queda. Lembrando que a ideia é segurar o Lázaro até julho, mas o Lázaro pode cair em abril. Por quê? Domingo agora às 4 da tarde, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. Na próxima quarta-feira, Argentino Júnior. Cruzeiro estreia do Brasileiro, Argentino Júnior, segunda rodada da Libertadores. Olha só que situação. Se ele perde esses 2 jogos, tá? A situação dele fica muito complicada, talvez até caia contra o Argentino Júnior. Aí tem o Goiás fora de casa, que é um jogo complicadíssimo, tá? Muito complicado, pela segunda rodada do Brasileiro.
Sempre é complicado jogar lá. Enfim, até chegar o Remo na Neoquímica Arena, no dia 26 desse mês. Lembrando que no dia 29, esse mês de abril ainda, é derby contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá arriscado o Lázaro nem chegar ao derby, ou chegar com muita moral. Claro, tudo pode acontecer. Agora, o que ninguém pode falar é que ele não corre risco de demissão. Lázaro, a partir da eliminação contra o Ituano, e depois dessa derrota vexatória contra o Remo, ele corre muito risco de demissão. E se perder o jogo no domingo, e se perder para o Atlético Goianiense na quarta-feira, eu não estou cravando que ele cai, mas vão ter que segurar muito ali para que ele não seja deslocado de função, ou enfim, seja demitido já contra o Atlético Goianiense. Mas o mês de abril para o Lázaro é de total risco. A partir de hoje, ele está mais do que balançando no Esporte Clube Corinthians Paulista. E não há ninguém que vá dizer o contrário, tá? Até tem, né? Até vai aparecer alguém, né? Enfim, que vai ser advogado da diretoria, ou o próprio Alessandro aparece, não, o nosso treinador está bancado, está muito pendurado e pode cair esse mês, Fernando Lázaro. Encerrando esse vídeo aqui para falar na dívida do Corinthians com direitos de imagem, tá? Se você pegar até a chamada do Corinthians, né, do Globo Esporte, que teve acesso, né, dando crédito aqui para o Globo Esporte, que teve acesso, porque eu sei o quanto é importante para o jornalista, né, conseguir documentos, como eu consegui nas dívidas do Corinthians recentemente, publiquei para todos, e eles tiveram, né, acesso ao balanço financeiro do clube, onde mostra uma dívida com direitos de imagem de 67 milhões, tá? Falando em direitos de imagem, a imagem que se passa em entrevistas coletivas é que está tudo bem, que o Duílio é o presidente que não precisa ganhar títulos, mas que veio para solucionar a saúde financeira do clube. Mas não é o que a gente vê, porque esses direitos de imagem que correspondem, né, é bom a gente deixar bem claro aqui, as dívidas referentes ao direito de imagem é no valor de 66,7 milhões, tá? Aliás, isso representa um aumento, da outra gestão, do ano anterior, da própria gestão, de 41%, tá? Quando o saldo a pagar era 47 milhões. É bom a gente entender que os valores correspondem ao saldo no dia 31 de dezembro de 2022, tá? E podem, claro, ter sofrido algumas variações, um pouco daqui, paga um pouco aqui, deve um pouco mais ali, enfim, essas coisas. O montante também pode englobar luvas, que não é especificado, né? Assinaturas, renovações de contrato, prêmios, né, de bonificação para assinatura contratual, tá? Agora, olha só, o ranking dos credores tem a Elenco, né, a empresa Elenco Esportes, para receber, que está no topo, né, junto com o Luiz Augusto Carvalho, conhecido como Luizinho Piracicaba, que é empresário também, estão nas primeiras posições, tá? Tanto Elenco como Luizinho Piracicaba. Isso deve ao fato aí das duas empresas utilizarem, terem, né, enfim, jogadores no Corinthians, mais jogadores no Corinthians, e então vamos lá, nesses casos não é possível a gente, né, tá na matéria aqui que não é possível discriminar quanto cada atleta tem a receber. A Elenco, por exemplo, trabalha com diversos jogadores. O Pedro, o Ivan, o Mantuan, o Robert Renan que saiu, o Kaique França, entre outros atletas. Já o Luizinho Piracicaba, né, tem Léo Natel, Jonathan Cafu, o Marlon, o Matheus Alexandre. Então, olha só. E tem também uma dívida com a empresa do Renato Augusto, tá? Que fechou 2022 com o maior valor a receber do Timão, que é de 5,8 milhões, quase 6 milhões. Depois vocês dêem uma olhada na matéria, porque tem a lista, inclusive, tá? Para vocês acompanharem, e tem uma lista ali que mostra elenco, tá? Confira abaixo que tem a receber os direitos de imagem confira abaixo quem tem a receber direitos de imagem do Corinthians. Quem tem a receber, tá? Elenco Esportes lidera com quase 8 milhões, o Luizinho Piracicaba em segundo com 6,4 milhões, é a classificação, tá? Nós vamos passar na classificação do campeonato para vocês. O Renato Augusto Corinthians deve 5,8 milhões, que tem a receber, né? Não vou nem falar que deve, porque daqui a pouco vão questionar, não, você usou o termo. O Luan, 4 milhões e meio com o Luan, cracaço de bola. O Gil, 4 milhões.
Ramiro, 3,7 milhões. Christian Baroni, ex-jogador, né? Paulinho, eu vou enfatizar mais do atual elenco, 2,4 milhões a receber. O Balbuena, quase 2 milhões para receber o Balbuena. Até o Robson Bambu, 1 milhão e pouco, hein? Ô, Bambu, o Robson Bambu ganhou no Big Brother, velho. Mais de 1 milhão para receber. O Gabriel, que foi para o Inter, mais de 1 milhão também. O Cássio, mais de 1 milhão. O Matheus Vital, mais de 1 milhão. O Michael, mais de 1 milhão. O Fagner, mais de 1 milhão. O Juliano, mais de 1 milhão. Só estou citando os do atual elenco, tá? Não vou nem citar tantos outros aí que existem. Então é isso, gente. Deixa o seu likezão aí, porque nós vamos falar muito sobre isso hoje no Café da Fiel, às 18 horas e 30 minutos. Corinthians devendo mais do que nunca, hein, meu amigo? E a imagem que se vende é que o Duírio chegou para revolucionar as finanças do clube, tá? Ó, quer revolucionar mesmo? Faça parte aí do clube de membros do canal Café do Setorista e vem revolucionar com a gente, tá bom? Me segue lá no Quai, vídeos curtos a todo momento, no nosso novo canal, tem muita coisa legal aqui. Dá uma olhada em tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Deixa o likezão, que é muito importante. Até o próximo vídeo, daqui a pouco ao vivo, 18 horas e 30 minutos, Café da Fiel. Eu aguardo vocês. Deus abençoe e até mais.